Como termina é que se conta. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade e hoje encerrarmos o estudo de 2 Timóteo, capítulo 4. Mas antes é necessário que a gente venha fortalecer aqui os nossos pedidos, que é que você não apenas ouça e curta, mas compartilhe também esses estudos com seus amigos e familiares. Nós pedimos também para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai poder ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E pedimos também para que você se envolva nos estudos ali da igreja. Então, às segundas-feiras, às 15 horas, nós estamos lendo o Sermão do Monte com John Stott. Às 20 horas nós temos o Panorama Bíblico, onde estamos estudando o livro de Gálatas. Na quarta-feira estamos estudando o Sermão do Monte às 19 horas. Na quinta-feira, às 14h20 horas, nós estamos estudando o livro de Atos e a nossa escola bíblica. Então, domingo, às 8h30, nós estamos estudando 1 Pedro e às 17 horas o Evangelho de Mateus. Então se envolva em um desses estudos, porque certamente você vai adquirir conhecimento da palavra do Senhor. E depois desses avisos, desses pedidos, quero compartilhar com vocês 3 versículos bem conhecidos aqui de 2 Timóteo capítulo 4. Então eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 6, que fala: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então agora a gente percebe aí esse pequeno trecho de Paulo falando bem consciente a respeito do fim da vida dele e como que chegou até aqui, né? Então eu resolvi começar esse pequeno estudo da forma como o pastor Márcio Valadão, fala que o que importa é como termina e não como começa. E essa é a conclusão que a gente vê aqui na vida do apóstolo Paulo. Então, no estudo de ontem, capítulo 3, nós falamos a respeito de Paulo falando, né, ali no capítulo 3, versículo 10, que Timóteo conhecia então, né, conhecia de perto. Ele fala lá no versículo 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Então, Timóteo viu de perto e durante algumas décadas ele pôde ver ali então isso acontecendo ali na vida de Paulo. E a gente percebe que Paulo é um cara bem consciente com relação ao que está acontecendo com ele. Preciso recordar também que ali em Amós, capítulo 3, versículo 7, e eu quero abrir então aqui o texto bíblico para que eu possa citar o texto exatamente da forma como está escrito, que diz Amós 3, 7, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, certamente o Senhor já tinha revelado isso para Paulo a respeito desse fim de carreira. Me recordo também, né, de um outro exemplo, agora mais recente, do John Stott, um teólogo que a gente cita muito aqui, né, que a gente cita e recomenda os livros dele. Ele, então, escreveu seu último livro, chamado Discípulo Radical, e o Senhor tinha falado com ele: olha, esse é o último livro que você vai escrever, e realmente foi o último livro que ele escreveu.
Então o Senhor alerta, né, os seus servos a respeito desse fim de carreira, não é assim? Falo carreira porque é o que Paulo fala numa outra tradução. A tradução que eu estou usando aqui é NVI, mas então aqui na NVI ele vai falar a respeito de corrida e não carreira. Mas então ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele fala como que está terminando então a vida dele e a fidelidade dele, né? Como eu citei aqui, que Timóteo pôde ver de perto ali em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Então, Paulo sabe que ali não é o fim da vida dele, mas sim o fim nessa era, nesse tempo, mas que há uma coroa reservada para ele, que ele vai falar no versículo 8, que é a nossa esperança. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele fala então, o último versículo lá, ele fala que permanece, porém, a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos é o amor. O permanecer ali é num sentido em que é contínuo, que não acaba. Então, se tem algo que você leva para a eternidade, é fé, esperança e amor. E essa esperança é assim que Paulo está falando aqui então agora no versículo 8. Então, se por um lado ele está falando aqui a respeito de que no versículo 6 ele entende que chegou então o fim da carreira dele, né? Então ele percebe, olha, agora ele fala lá no versículo 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, né? Que era um tipo de sacrifício dos judeus. Ele faz essa analogia, você vai ver esse tipo de oferta, você pode conferir lá em Números, capítulo 28, versículo 7, para você entender o que ele está falando. Mas ele fala, ó, está próximo o tempo da minha partida. Então ele entende que está chegando ao fim. Apesar de estar chegando ao fim, né, e a gente entende, como a gente falou lá no capítulo 1 de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, que provavelmente essa carta foi escrita no ano de 66, mas ele não morreu então no ano de 66. Mas ele foi morrer no ano de 67, os autores, alguns falam do ano 67, outros do ano 68. Então, aí depois ele escrever essa carta, ele ainda ficou aí mais cerca de 2 anos, mas entendendo que ali era realmente o fim ali, então, da carreira dele. E aí, então, ele fala que ele combateu o bom combate. E aí a gente faz essa pergunta, como tem andado a sua vida? Falei no áudio de ontem, no estudo de ontem, a respeito de Paulo falar para nós nos examinarmos, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. Então, Paulo fala isso 2 vezes. Uma vez está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. E a segunda vez, então, está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz, examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então, ele reconhece ali que ele combateu o bom combate da fé. E nós precisamos fazer essa autoanálise para vermos o que a gente tem feito. Estamos combatendo o bom combate da fé? Ou nós estamos nos deixando levar pelas circunstâncias dessa vida e às vezes deixamos de falar, porque se eu falar, eu posso ser demitido do meu local de emprego, eu posso perder os meus amigos, se eu me posicionar
como a Bíblia fala que eu devo me posicionar, eu vou perder certas coisas. Então, como é que eu tenho combatido esse bom combate da fé? Como é que eu tenho, então, ele fala aqui que ele terminou a corrida, a carreira dele. Então ele entende que chegou ao fim a carreira dele, mas ele fala, né, relembrando aqui o que eu já falei aqui, do capítulo anterior, do capítulo 3, a partir do versículo 10, que ele vai falando a respeito de quem ele é. Então esse final de corrida, ele terminando a corrida, ele chegou então na linha de chegada, e ele chega, e ele entende que ele chega como vitorioso, porque ele fala que ele guardou a fé. E ele guardou tanto essa fé que ele vai morrer por causa dessa fé. Então, é uma autoanálise que nós devemos fazer sempre a respeito de como anda, então, a nossa caminhada nesse mundo. Já falei aqui também em outros áudios, né? A gente estudou isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12. Versículo 11 fala, você, porém, homem de Deus. Versículo 12, tome posse da vida eterna. Então, nós precisamos tomar posse da vida eterna. Nós não podemos negociar a nossa fé. Nós precisamos construir a nossa fé, a nossa vida, a nossa casa na rocha e não na areia, porque aí sim existe então uma coroa reservada para nós. Como ele termina falando no versículo 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Que você possa, em nome de Jesus, estar pronto para esse dia, com essa convicção que Paulo tem de que a coroa da justiça lhe aguarda. Então, que você saiba disso e que você viva como quem tem a certeza de que há uma coroa ao final nos aguardando, e que o Senhor te abençoe.